Olá pessoal, me chamo Wagner, eu vou apresentar o trabalho intitulado Identifica SP, autenticação mútua entre múltiplas entidades para serviço de suporte técnico prestado por SP. Esse trabalho foi feito por mim, pelo Silvio Quincoses, pelo Diego Creudes e pelo Rodrigo Mancilha. O aumento da complexibilidade e da quantidade das redes de área pessoal, ou também conhecida como LAN, tem ampliado a demanda por suporte técnico especializado. Normalmente, uma parte dessa demanda é encaminhada para os ESPs. Ao observarmos o processo de autenticação das entidades envolvidas em suporte técnico das ISPs, isso é, o cliente, o técnico e o gestor, nós observamos que o mesmo tem sido realizado empregando protocolos e mecanismos frágeis de autenticação, como é o caso das carteirinhas físicas e carteirinhas virtuais, que são baseadas em dados não autenticáveis, como o foto, nome e um código de barras estático. Também, atualmente, um cliente, ele não dispõe de nenhuma forma para autenticar o técnico que chega na sua casa para prestar um atendimento de suporte técnico especializado. Por isso, nós propomos o Identifica SP, um sistema que provê autenticação mútua entre múltiplas entidades envolvidas em prestação de serviço com foco em suporte técnico realizado por ISPs. O Identifica SP é um aplicativo móvel que implementa um sistema de protocolos, um protocolo de autenticação e outro de identificação. A arquitetura do sistema é organizada em camadas e módulos. Essa organização permite que a gente possa atingir diferentes níveis de compromisso entre segurança e usabilidade, impactando minimamente no restante do sistema. Basicamente, então, a arquitetura é composta por 3 camadas. Então, uma de interface, uma de protocolos e uma de comunicação. Então, esses são exemplos de módulos das camadas. A flexibilidade ela pode ser aproveitada para gerenciar módulos específicos. Então, por exemplo, muitas atividades de suporte técnico que atualmente são realizadas por entidades humanas, no futuro poderão ser executadas de maneira semi-automatizada por robôs. Então, na instância implementada, a camada de interface ela é representada por um aplicativo móvel e por um sistema gerenciador. Os protocolos de segurança são implementados na segunda camada e na terceira camada de comunicação nós utilizamos o IP e QR Code para transferir dados. A implementação realizada, então, ela é voltada para humanos, pois nós acreditamos que essa seja a principal demanda dos ISPs atualmente. Então, o nosso objetivo é prover autenticação para entidades que já estejam previamente identificadas, para prevenir ataques relacionados à personificação. Então, ainda na implementação, nós consideramos um cenário particular, então, onde um cliente ele recebe a visita de um técnico terceirizado. Então, por exemplo, o técnico chega na casa do cliente, abre o Identifica SP, apresenta o QR Code, o cliente lê esse QR Code e o gestor da SP identifica e autentica essas duas entidades. Assim, o técnico tem certeza que o cliente é o cliente mesmo e o cliente tem certeza que o técnico é o técnico mesmo. Então, essa figura apresenta as tecnologias de software utilizadas na implementação das interfaces. Essas tecnologias podem ser organizadas em 2 camadas, o back-end e o front-end. A camada de back-end é responsável por manter as informações dos usuários e também por prover persistência para as sessões. Nós optamos por utilizar o Firebase Real-Time Database por ser uma solução segura e popular, né, para armazenar e sincronizar dados. O front-end inclui um aplicativo móvel, um gestor automatizado responsável por autenticar as entidades humanas e uma API de integração. Então, essa API de integração serve para obter dados cadastrais de outros sistemas e também, né, para facilitar o processo de cadastro de usuário. Então, esse é o mecanismo de identificação especializado. Tanto o cliente como o técnico e o gestor podem instanciar o papel de pessoa. Então, a pessoa solicita registro, a SP vai salvar essas informações e atualizar. Então, aqui eu vou demonstrar o protocolo de autenticação. Basicamente, o cliente solicita autenticação para o técnico solicita autenticação para o gestor confirma as entidades para o cliente, ao receber a mensagem 3 do gestor, autentica o técnico e envia a mensagem 4 para o técnico, ao receber a mensagem 4, autentica o cliente e envia a mensagem 5 para o gestor, ao receber a mensagem 5, autentica ambas as entidades, finalizando o processo de autenticação. Então, aqui eu vou detalhar, né, essas mensagens do protocolo. Então, na mensagem 1, o cliente envia para o técnico a identificação do cliente, a identificação do ISP, um nonce do cliente e um HMAC dessas 3 informações. Vale ressaltar que todas as mensagens, a mensagem 1, a mensagem 5, elas são criptografadas com a função encrypt,
cuja chave secreta é um OTAC gerado pelo mecanismo de identificação. Na mensagem 2, então, o técnico envia para o gestor a identificação do técnico, a identificação do cliente, o nonce do cliente, o nonce do técnico, um HMAC dessas informações. Mensagem 3, o gestor envia para o cliente o nonce do cliente, o nonce do técnico, o nonce do SP, identificação do técnico, identificação do SP e um HMAC dessas informações. Mensagem 4, o cliente envia para o técnico o nonce do SP, nonce do técnico, o HMAC dessas informações. E na mensagem 5, o técnico envia para o gestor o nonce da SP e um HMAC dessa informação, então, para finalizar o processo de autenticação. Então, vou demonstrar a aplicação. Primeiramente, então, nós temos uma tela de login, que serve para diferenciar acessos. Então, aqui existe a possibilidade de realizar login como cliente, técnico ou gestor. Na prática, então, digamos que o técnico logou-se no aplicativo ao chegar na residência do cliente para prestar um atendimento técnico. Essa seria a tela inicial exibida para o técnico. Então, para prosseguir no processo de autenticação, ele deve clicar nesse botão gerar código de autenticação, que essa terceira tela vai ser exibida, então, com um QR Code com as informações do técnico. Agora, digamos, então, que o cliente logou-se no aplicativo para autenticar o técnico que está na sua residência, ele deve clicar em ler código de autenticação. Essa segunda tela será exibida com o leitor da QR Code, então ele deve apontar esse leitor para o QR Code que o técnico está exibindo. E a partir do momento que ele leu o QR Code, essa terceira tela de confirmação de identificação é exibida. Então, aqui tem as informações do técnico, o cliente verifica se estão corretas e confirma a identidade. Da mesma forma, essa é a tela exibida para o técnico com a confirmação da identidade do cliente. Então, assim, o processo de autenticação ele é finalizado. O gestor humano, então, por sua vez, ele tem a opção de gerenciar usuários. Então, ao clicar nesse botão, ele é redirecionado para essa tela. Então, nós simulamos a integração de uma API externa para facilitar o cadastro de usuários, como eu falei anteriormente. Então, se o gestor clicar nesse item, nesse ícone, e preencher com o CPF do usuário, essa segunda tela será exibida. Então, essas informações são preenchidas, são informações pré-preenchidas, né, e recuperadas da API, o gestor define o usuário e salva. Caso o CPF não seja encontrado na API, essa mensagem de erro é exibida. Então, como primeiro passo para validar a proposta conceitual, nós avaliamos o protocolo de autenticação. Então, nós utilizamos a ferramenta Citer, em versão Sonart mais recente, que é 1.1.3, para a plataforma Microsoft Windows. Para facilitar ainda a reprodução dos resultados, nós disponibilizamos publicamente o código de implementação do protocolo proposto na semântica do Citer. Está disponível nesse link ou nesse QR Code. Como resultado dessa avaliação, nós verificamos que o protocolo proposto é seguro, segundo a metodologia que a gente adotou. Na primeira figura aqui, a gente pode observar que essas três propriedades são verificadas. Na coluna status, podemos verificar que está como ok verificado e que não tem nenhuma possibilidade de ataque. Nessa outra figura, a gente pode verificar as propriedades secretas, da mesma forma que na primeira figura, então, observamos que as propriedades estão seguras e não apresentam nenhuma vulnerabilidade de segurança. O protocolo, então, ele garante confidencialidade, pois todas as mensagens trocadas entre as entidades são criptografadas por uma função encrypt, composta por um algoritmo de chave simétrica e também que possui, né, como chave secreta um OTAC gerado pelo mecanismo de identificação. As propriedades de autenticidade e integridade são garantidas através do emprego de HMAC e nonces em cada uma das mensagens trocadas pelo protocolo. Então, nesse trabalho, implementamos e disponibilizamos publicamente uma solução de autenticação entre múltiplas entidades para prover serviços de suporte técnico prestados por SP. Nós acreditamos que essa solução possa contribuir para a área de segurança da informação de maneira particular e geral. Então, agradeço a atenção. Muito obrigado.